sobre a marcação da reunião, né, e a pedido do Rainer, principalmente. Em respeito ao pedido da Renata, que foi de adiantar para as 15 horas, como eu estava apresentando um trabalho na disciplina no horário da tarde, ele cancelou um compromisso dele para conseguir fazer a reunião às 15 horas. Ele mandou lá no grupo, ele não foi respondido, e a reunião continuou às 17. Então, aí, para a gente tentar, né, ver essa questão de horário, a gente entende a questão da Renata, né, de menina em casa, isso é extremamente complicado, né, coisas assim desse tipo acontecem, mas em respeito a ela, ele mudou o compromisso dele, e aí a reunião continuou às 17. Ana Laura, eu quero pedir desculpas mais uma vez, porque a convocação de assembleia do EDIR é um ato complexo, complicado, que exige prazo. Mas a representação docente está muito bem feita por você aqui. Na verdade, eu acho que eu cheguei a me manifestar dizendo que, para mim, tanto faz. Podia ser 17. Sim, como todos os professores concordaram, e o único impedimento seria o meu impedimento da aula, né, que eu teria aula às 14 horas, ele mudou o compromisso dele, né, porque todos os professores falaram que poderia ser às 15 horas, ele mudou o compromisso dele para conseguir vir às 15 horas. E a reunião continuou às 17. E aí ele ficou sabendo isso na hora que ele entrou na reunião, e a gente falou, uai. Aí ele até me mandou mensagem, eu mandei mensagem para a Natália, ela falou, a convocação não mudou. Então, tipo, só a gente tentar ter um pouco mais de observar, né, os compromissos, né, por mais que tenham, sempre vai ter alguma coisa. Eu não desobservei meu compromisso. O que eu estabeleci foi uma mudança para 17 a pedido da Mauri por causa da Assembleia do DEDI. Não houve manifestação dos demais professores para voltar às 15, exceto eu que disse que para mim não tinha problema. Então, eu conversei com o Rainer, mas eu não entendo que houve, na verdade, pelo menos da minha parte, eu sei que não houve nenhuma falta de zelo com relação ao horário. Aliás, ao contrário, dei a possibilidade de várias pessoas poderem escolher o horário. Ele se sentiu lesado em razão disso, né, dele ter, em respeito à Renata, ele ter mudado o compromisso dele e não foi, né, nem respondido lá no grupo, ele foi. Aí ele pediu para manifestar isso em nome dele aqui. Beleza, anotado. Vamos para a pauta, então, né? A minha questão aqui é com relação à aprovação das atas número 34, 37 e 38. Eu já havia aprovado elas ad referendo, acho que o Anderson colocou aqui já, elas estão inclusive no site, quero saber se tem alguma coisa que vocês viram lá que precisa ser alterada, ou se a gente pode aprová-las. Por mim, pode aprovar. Estou de acordo também. Eu não consegui ler as atas a tempo, porque, né, eu não ia participar, ia ser o Rainer, então eu só me abstenho da aprovação. Natália? Eu não li também não, vou me abster, porque não tive tempo de ler. Então, a Mauri, Renata, Anderson, você aprova aí, Anderson? Porque daí eu acho que a gente precisa... Abstenções... Natália... Ana Laura. Ok, então... Eu, na verdade, aprovei a de referêndum porque eu precisava que essas atas ficassem no site, até porque uma das coisas que eu coloquei na nossa avaliação lá do Sucupira é de que todos os nossos documentos estão sempre disponíveis lá, e aí, como eu não tinha como marcar essa reunião, aliás, estou marcando essa reunião aqui porque eu sei que tem demandas dos discentes e tal, mas assim, eu continuo enfiado no submundo do Sucupira, esse negócio não acaba nunca, né? Mas enfim, ok. Vamos lá. Eu recebi um pedido de supervisão de um pós-doutorado, para eu supervisionar um pós-doutorado, feito pelo Paulo Henrique Rocha, que ele é mestre pela FDSM, doutor pela UFMG. Aí eu fiz uma consulta, na verdade, à PROP, eu nem sabia, na verdade, nem se a UFOP tinha alguma normativa sobre isso, e, de fato, a UFOP tem uma normativa sobre pós-doutorado, que é essa CEP 7947, e o Paulo, então, ele juntou vários documentos, inclusive o plano de trabalho, as declarações que são exigidas
pela CEP e tal, e então eu estou colocando em votação esse pedido aí de supervisão, enfim. No meu entender, eu acho que é uma coisa importante para o programa a gente ter alguém fazendo pós-doutorado com a gente, inclusive porque a gente nem tem doutorado, mas isso não nos impede de receber um pedido desses. Enfim, então, em deliberação aí por todas. Estou de acordo e acho que vai ser uma boa oportunidade, uma boa experiência para depois você contar para a gente como é que foi. De acordo também, Alexandre. Ok. Anderson e De Natália. acordo. Ok. Ana, eu vi dando joinha ali, então beleza. Então, aprovado aí o pedido. É a reunião assim que é bom, né? A gente tá rapidinho. Anderson, você chegou a fazer a proposta para o calendário do segundo semestre de 2021? Na verdade, a gente tinha conversado, Alexandre, perdão, e a sugestão que eu queria trazer para o colegiado era que a gente adotasse o calendário que já vai ser utilizado na graduação, até porque a gente ficaria com as atividades juntas, né, ao mesmo tempo, e aí evitaria interrupções, seria mais fácil marcação de férias, enfim. Acho que nesse primeiro semestre de 2021, acho que funcionou bem, inclusive com aquele intervalo que a gente fez para coincidir, né, evitar aí da gente ter atividades fora do calendário normal de graduação. Nesse caso agora, seria contínuo, né, não teria nem esse intervalo no meio não, né, Anderson? Sim, continua. Na verdade, ele para, né, finalzinho de dezembro e Sim, volta uma semana em janeiro. o Mas recesso. aí, teoricamente, a semana de exames especiais. Então, assim, eu acho que a pós consegue encerrar em dezembro tranquilamente. A única diferença que a gente teria em relação à graduação é que a gente estaria no semestre 2021.2 e a graduação estaria em 2021.1. A gente estaria 6 meses à frente, mas estaríamos corretos. Não, isso ok. A nossa grande questão é da gente evitar de termos aula quando os outros estariam tendo, quando a gente também estaria tendo férias, né? Agora uma curiosidade. Pode falar, Naua. Não, pode falar. Só ia copiar aqui no chat as datas, porque a representação docente ia fazer essa mesma sugestão que o Anderson fez, porque os alunos, eles acharam complexo ter essa pausa no meio do período e voltar depois, e aí ficaram perguntando o que ficou diferente, questão de estágio de docência também. Aí a gente ia trazer essa pauta. Eu vou colocar aqui no chat as datas que eu acho que peguei lá no calendário. Não, a minha pergunta é quanto ao recesso, que vai ser maior. Isso não tem problema algum, né? Ok. E quantas defesas? Porque eu lembro que a gente foi adiando. E aí eu já não me recordo mais para quando elas ficaram. Ou seja, para julho. Agora. Aí, em julho, a gente ainda estaria no semestre da pós, porque eu realmente estou confuso quanto às datas. Sim. Não, a recomendação. Que a recomendação tinha sido que a gente terminasse as disciplinas agora em junho, para ficar julho com as defesas. E o Anderson mandou, né, um e-mail lembrando lá que a finalização oficial, né, com o lançamento das notas, é 14 de agosto. Isso. Tá. Aqueles exames de qualificação também estão inseridos nesse período, não tem nada que fique para depois. A qualificação ia ficar aí na primeira semana, que seria a primeira semana de aula, né? Que é a semana do dia 20 de setembro ao dia 24 de setembro. Tá. É só para entender. E aí isso também não impacta em nada no calendário das defesas posteriores, não em quem vai defender agora. Nesse ponto está tudo... Ok. Professora Renata, o prazo limite para defesa da turma que tem que defender ano que vem é final de fevereiro, começo de março do ano que vem. Então, o semestre de 2021.2 acabando em dezembro ou janeiro, por exemplo, não impactaria a defesa. Mas então, pela sua fala, a gente consegue, peraí, Vitor, a gente consegue terminar em dezembro, após, e a graduação ainda pega janeiro. A gente não precisa de janeiro na pós, ou... A gente não vai precisar de janeiro na pós, não. É porque, no caso, a graduação colocou apenas a primeira semana de janeiro para cumprir aquela questão de, se eu não me engano, acho que 18 semanas de semestre letivo, e aí precisava cumprir. Mas a gente consegue finalizar antes. A pós tem uma flexibilidade maior quanto a isso. Sim. Beleza, obrigada. Ótimo. Não, isso é ótimo, inclusive. Oi, Flaviane, boa tarde.
Anderson, você tinha feito um pedido de inversão de pauta, agora que eu vi, e eu acho que a gente pode fazer isso e pegar os requerimentos dos alunos primeiro mesmo. Mas diga, Ana Laura. Só aproveitando que você está olhando essa questão da avaliação, né, Alexandre, tem alguma previsão de terminar essa avaliação, sair a avaliação? Os discentes estão querendo saber justamente por causa das defesas, né, aproveitando a deixa, para a gente fazer aquele requerimento de novo para adiar as defesas do ano que vem. Vocês acham que ainda esse ano a gente consegue fazer esse pedido novamente para ser avaliado? É adiamento de defesa da próxima turma, né? Não da turma Isso. agora, né? Não, da turma que defenderia no prazo que o Anderson falou, que seria fevereiro, começo de março. Não sei, eu acho que os discentes podem apresentar e aí a gente pode até deliberar numa próxima reunião. Porque a gente tinha apresentado, eu não sei se vocês lembram, e aí vocês falaram para a gente deixar para apresentar depois que passasse essa questão da avaliação e ficasse um pouquinho mais para frente. E aí que o colegiado falaria quando que seria o melhor tempo para a gente fazer esse requerimento novamente. Eu acho que pode, de repente, vai fazer na próxima reunião de colegiado, reapresentar isso na próxima reunião. Ok, obrigada, Alexandre. Terminado o negócio da Flaviane. Quando fala avaliação, eu tô achando que é alguma avaliação aí, alguma prova que você vai... Não, tô falando do Sucupira. Tá bom, desculpa. Por isso que eu falo que é a avaliação da Flaviane. Não, porque a avaliação da quadrienal termina em dezembro, né? Não, mas isso é outra parte, né? Isso é vocês lá. A minha parte aqui termina mês que vem. Termina em julho, ainda termina em junho. É isso. Então, tá. Então, na próxima reunião, acho que a representação discente pode apresentar. Vamos lá. Eu acho que a gente pode fazer a inversão e pegar os requerimentos dos discentes, né? Tem o requerimento, então, do Leopoldo, da Ana Laura e do Maru. Marco Lara. Marco Lara. Tá. Pode falar, Anderson. Eu ia falar só para constar na gravação, pedir para todo mundo se aprova o calendário, para seguir o calendário da graduação ou não. Todo mundo de acordo. Eu estou de acordo. Todo mundo de acordo. Estão aprovados unanimemente. Dessa forma que estaria aqui no chat mesmo, né? Que é começo 20 de setembro, recesso 20 de dezembro. Anderson? Só para eu mandar lá para os alunos. Vamos pegar exatamente o calendário da graduação. Esse eu dou pronto. Uhum. Da graduação, só que nós vamos terminar antes, a gente termina em dezembro. Ah, não, beleza, então. Então, aí o fim seria dia 20 de dezembro. Sim. Ok, obrigada. E aí, aproveitando, Anderson, só tem esses 3 requerimentos discentes? Sim. Eu até tentei... 2 pessoas entraram em contato comigo falando que tinham requerido pedido para adiantar a qualificação. A gente teve um pedido de adiantamento da Elídia para a questão de qualificação, né? O professor Alexandre já até aprovou a de referendo, ela pediu para antecipar, na verdade, para julho. Tinha anuência do professor Bruno, né? Era a única data que ele podia, como ele está desenvolvendo atividade junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, o Alexandre entendeu que era pertinente e antecipou o pedido. Ah, não, então ótimo. Ela que estava mais preocupada. Foi só o dela que teve de adiantamento. Tinha mais um. Eu estou até procurando aqui, mas o dela era mais preocupação. Eu concedi acesso a todos os professores do colegiado e você o formulário de requerimentos, tá? É para a gente ter um controle melhor. Obrigada. Eu vou apresentar para vocês o requerimento dos discentes e vou fazer a relatoria o mais breve possível para a gente. Ok. Vocês conseguem ver minha tela aí? Está abrindo agora, Anderson. Ok, abriu. Sim. O primeiro requerimento é do aluno Marco Aurélio de Souza Lara. Ele pede dispensa da disciplina que está sendo cursada esse semestre com disciplina análoga que ele já fez. Ele apresenta o inventário, o plano de ensino e o histórico dele aqui.
A disciplina é a disciplina ministrada pelo professor Roberto Porto. Eu tenho uma sugestão para o colegiado, caso vocês achem pertinente, é eu encaminhar esse requerimento ao professor Roberto Porto com essa documentação, para ele analisar se a disciplina que o aluno cursou tem pertinência com a disciplina dele, e após o parecer dele, o colegiado delibera pela dispensa ou não da disciplina. Eu estou de acordo. De acordo também. Também. De acordo, sem prejuízo da gente voltar à discussão, porque nós fizemos a discussão recentemente, né? De aproveitamento de disciplinas de outras instituições, a gente tem só que recuperar a decisão anterior, mas de acordo com a análise pelo professor Roberto. Posso passar para o próximo requerimento? Sim, sim. Ele é orientando do Roberto, Anderson, só para... Ele é orientando da professora Karine. Ah, ok. Tá, beleza. Eu acho que seria importante também a própria orientadora, então, também ser chamada a falar sobre isso. Né? Aqui é o requerimento da discente Ana Laura. Se quiser relatar, Ana Laura. Posso sim. Eu estou pedindo a orientação da Vanessa Berner, que é a professora da FRJ. Eu estou fazendo a disciplina dela, estou participando do grupo de estudos que ela tem lá na FRJ, que é sobre feminismo decolonial. Ela estuda a teoria crítica dos direitos humanos e ela estuda a teoria feminista do direito, que são as duas coisas que eu tenho feito na minha dissertação. E aí, eu coloquei o requerimento com a assinatura dela, né, com aquela condição, copiei o regimento, né, as normas lá do regimento, tá com a assinatura minha, dela, da Natália, e aí pede a comprovação da titulação dela, né, e aí eu coloquei o currículo Lattes dela, e é esse meu requerimento de orientação. De acordo. Também. De acordo. Sim! A professora Natália está aí, então... De acordo também. Acho que, então, está aprovado por unanimidade. O próximo requerimento... A própria Ana Laura se abstém de votar, só para o registro aqui. Tá ok, professor Alexandre, perdão, acabei te interrompendo. O próximo requerimento é do discente Leopoldo Selma. Ele anexou a documentação no drive pertinente ao requerimento dele. Ele pede adiamento da defesa pelo prazo de 2 meses. O requerimento dele tem 234 páginas, contém as motivações dele, né, e também toda a documentação que instrui, por se tratar de uma reunião pública e ser uma coisa de cunho pessoal, eu prefiro não abrir o requerimento dele aqui nesse momento agora. Se vocês puderem acessar por aí. O Leopoldo está presente, né? Se ele quiser se ele autorizar, então, eu posso abrir. Se quiser se manifestar, acho que ele mesmo pode falar sobre o requerimento. Eu posso sim. Boa tarde a todos, bom ver vocês. Boa tarde. Eu apresentei ao professor Alexandre, acho que na segunda-feira, né, professor? Ou na sexta, esse requerimento. O requerimento é de adiamento por 2 meses. Eu faço a comprovação com 2 relatórios médicos, um oftalmológico e um psiquiátrico, e também com a certidão de minha dissolução de união estável. E, além disso, eu anexo o estado atual da dissertação para demonstrar a viabilidade dela ser concluída, ser concedida esses 2 meses, que é que eu acho que só a comprovação do estado de saúde física ou mental não seria suficiente. Então, eu anexei também o status atual da dissertação, por isso esse tanto de páginas que o Anderson fez a referência, para demonstrar, ou na tentativa de demonstrar para vocês, a viabilidade dessa conclusão, se concedido esse prazo de 2 meses, que eu pedi 2 meses contados a partir do prazo atual, que se encerra dia 31/7. Então, com a prorrogação, iria até 31 ou 30/9. Eu projetei aqui na tela apenas o calendário e os pedidos dele. As motivações eu deixei fora, por enquanto. A gente já há precedentes, eu acho que não há motivo para negar, ainda mais que está fundamentado, e já há precedentes. Outros alunos defenderão em setembro. Então, se um aluno a mais, um aluno a menos defender em setembro, não vejo problema. Se ele tivesse pedindo para novembro, aí poderíamos, né? Sim.
pensar, ou sei lá, mas é o que eu entendo. A gente tem aí a questão médica, né, e de qualquer forma, depois, quando a gente for fazer a próxima quadrienal, a gente tem também como justificar esse adiamento por razões médicas, enfim. Então, eu como orientador, na verdade, eu dei o meu ok para adiar. E aí os demais, então... Eu voto a favor do adiamento. Sim, o adiamento então atende às regras aí, como foi falado, e igual a Mauri também lembrou, eu estou extremamente de acordo. Então fala, você está de acordo? Uhum. Pronto. Obrigado. Estou de acordo também, gente. De acordo também da representação docente. Natália? Ok. Então, aprovado por unanimidade o pedido, então, do Anon Leopoldo. Obrigado. Então, Leopoldo, você fica à vontade se você quiser continuar acompanhando, tá? E a gente conversa depois. Ok, pessoal. Obrigado. Alexandre, você está mudo. Dos discentes, só temos esses 3, então, né? Ou tem mais algum? Ok. Então, são esses 3 mesmo. Vamos lá. A gente tem aqui, então, ainda... a gente tem que fazer uma revisão do regimento interno, haja vista que eu já mencionei isso numa outra reunião, por causa da nova resolução lá do CEP. Eu, na verdade, me proponho a fazer essa revisão. Do regimento, eu acho que não vai dar muito problema, porque, na verdade, tem a questão da gente adaptar o número de créditos, salvo engano, acho que é a única grande modificação. Na verdade, eu tenho algumas sugestões de coisas que eu quero mexer no regimento, estava comentando agora há pouco ali no WhatsApp do mestrado, porque eu quero fazer ali algumas mudanças. A gente tem uma dificuldade enorme de formar comissões, estava conversando isso aqui com a Mauri, com a Renata, e na hora que a gente, com a Mauri, com o Anderson e a Ana Laura, na hora que eu entrei aqui, a gente precisa formar uma comissão para pensar o próximo edital. E ainda não temos ninguém ali que tenha se disposto a participar. Então, assim, eu quero, sobre a questão do regimento, queria saber se mais alguém se dispõe a me ajudar aí nessa revisão do regimento. Eu me disponho a te ajudar também. Ok, então... Eu posso te ajudar, Alexandre, se você precisar de alguma coisa específica de uma... Não sei se há muita participação do departamento nisso, mas eu estou à disposição para... Beleza. O Anderson, de qualquer forma, vai me ajudar também. E aí, ok, regimento. Alexandre, no regimento é que está as normas de recredenciamento? Tem uma referência lá sobre isso, mas a gente tem uma resolução especificamente sobre isso. E isso é outra coisa que certamente a gente vai precisar, isso é outra coisa que a gente precisa muito mexer, que são as normas sobre credenciamento e recredenciamento. Mas tem alguma referência sobre isso já no regimento, talvez a gente possa levar para o regimento o que já, alguma especificação maior, né? Ou revisar a resolução. Enfim. Eu acho importante ter no regimento algo sobre recredenciamento. Não tem lógica que é um elemento tão importante da construção do programa que eu acho que o regimento é um diploma normativo regulatório mais forte do que uma resolução específica. E deixar para a resolução só aquelas coisas mais, vamos dizer assim, quantitativas ou qualitativas, que vão ser adaptáveis de acordo com a mudança dos modelos avaliativos e dos indicadores que, ao longo do tempo, obviamente, a gente
vai pensar a pós-graduação, né? Então, até pouco tempo atrás, a gente pensava em número de pontos, atribuindo o número de pontos à produção de artigos, livros, capítulos de livros. Mas me parece que esse modelo é um modelo, no mínimo, superado. Mais ou menos ainda, assim, existe essa ideia, mas mais ou menos ainda, né? Sim, porque formalmente, do que está apresentado lá no Sucupira, ainda é apresentar a produção. Mas aquilo, a produção em si, Alexandre, quantitativamente falando, ela não representa nem 6% da nota da avaliação. Então, se a gente tiver um critério de recredenciamento muito quanti, a gente pode ter prejuízos em outros elementos. Então, eu acho que a gente tem que repensar isso, como todos os programas têm começado a repensar a partir da avaliação. Sim. Não, eu acho também que a gente precisa, inclusive porque a produção, ela tem que ser aderente e tudo mais, né? Mas, de qualquer forma, tem que ter alguma coisa com a qual a gente possa trabalhar, né? Não, com certeza. Algum indicador tem que ser construído. Não estou dizendo para não ter um indicador. Só o tipo de indicador que eu acho que talvez... Por isso que a gente precisa pensar um pouquinho no regimento aí. Só uma sugestão. Não, é uma sugestão que, inclusive, significa que nós aqui da comissão de recém-construída, vamos precisar que você, inclusive, nos ajude com sugestões aí a esse respeito. Ok, então ótimo, obrigado aí, Ana Laura, Renata e a Mauri também. Não vou te colocar formalmente não, mas provavelmente também vou... Mas pode me colocar, Alexandre, eu estou à disposição, eu quero participar também. Ok, beleza. Agora, a gente precisa indicar a comissão do próximo edital. E aí eu estou falando de comissão, porque uma coisa que eu já te dou a palavra, Natália. Uma coisa que foi muito falada pelo pessoal da última banca, foi uma sugestão, inclusive, da última banca, era de que não houvesse somente uma banca, né, mas que o edital fosse pensado por um grupo de pessoas anteriormente, né, e depois a gente, então, pensasse especificamente na banca, ou que essa própria comissão indicasse a banca que efetivamente vai estar presidindo aí o edital. Então, é por isso que eu estou falando dessa comissão, porque a gente tem que já pensar nesse edital muito urgentemente, assim, a ideia é de que esse edital saia aí em agosto, né, não muito mais tardado que isso. E sempre tem algum problema, né, em edital, a gente sempre tem que corrigir alguma coisinha, é tipo aquela história lá do conto do Machado de Assis, da República das Aranhas, né? Sempre tem alguma coisinha que a gente não havia pensado. Não sei se vocês conhecem esse conto, mas vale a pena aí. Vamos lá, Natália, por favor. Não, eu ia falar só rapidinho que lembrei aqui que o Anderson colocou agora no CEP, que a gente está passando na universidade agora pela implementação do novo estatuto, né? E aí não tem mais CEP. Agora a gente tem a Câmara de Pós-Graduação, a Câmara de Graduação, a Câmara de Extensão e o Conselho Universitário, que continua sendo como um todo. Então, assim, era só para lembrar que a questão do regimento também, eu não me voluntariei para essa comissão, gente, porque eu ia até falar que eu já não participei dos 2 últimos editais, né, eu me coloco à disposição, mas que eu acho que tem que ver também essa questão da normativa com o estatuto novo, o estatuto e o regimento novo, né, porque com certeza vai ter outras coisas, assim, miudinhas que a gente vai ter que mudar, né, que adaptar. É possível que sim. Inclusive, uma coisa que a gente vai ter que acrescentar no regimento é a existência da própria vice-coordenação, né, que tive que correr aí para escolher, aí a Renata acabou sendo escolhida porque não tinha essa previsão no regimento, até porque não existia essa figura. E eu me lembro que quando a gente pensou no regimento lá atrás, a gente chegou a pensar nessa figura do vice-coordenador, mas na época a gente achou que era desnecessário, agora virou obrigatório, né? Mas sim, vamos precisar, na hora de pensar o regimento, também tem que juntar aí com o novo estatuto
da UFOP. Eu tenho até que anotar isso. E o novo regimento. Então, ok. Natália, então, você pode participar, então, dessa comissão da seleção? Então, a gente tem Natália, por enquanto, só. Aí a gente precisa... eu ia dizer, até para justificar, para pedir mesmo, que eu não entre mais na comissão, porque já tem duas seleções seguidas que eu integro a comissão. Então, se eu puder ser poupado dessa vez, eu agradeceria. Se não, trabalharei, estarei à disposição. Eu acho que eu tenho que participar de qualquer forma, né? Então, eu, de qualquer forma, tenho que estar junto. Enfim, mas... Alexandre, só pela ordem... você está falando da comissão de seleção ou de uma comissão prévia? Porque até agora você começou falando de uma comissão prévia. Estudaria o que vai ser para depois a comissão de seleção. Você está falando de qual das duas? Da prévia mesmo. Eu acho que tanto Natália quanto Renata estão discutindo a comissão em si da seleção. Mas não sei. A banca? Não, eu me propus... Da banca, e sinceramente, eu acho que podia ser uma coisa só. Né? Porque a gente cria comissão para criar comissão, para fazer comissão. Eu também. Não, eu tô apenas passando a sugestão que o pessoal do ano passado fez. Mas assim, eu acho que é interessante ter, tipo assim, uma reunião com a nova comissão, com a comissão do ano passado, entendeu? Okay. Eu acho que aí é suficiente. Como para mostrar, para a gente não errar de novo, né? As mesmas coisas. A comissão é só por docente, né? De avaliação. Então... Na verdade, se ela fosse uma comissão mesmo, ela teria que ter representação discente e TA, né? Mas aqui a gente está dando nome de comissão, mas na verdade eu acho que vai acabar sendo isso mesmo, a banca, né? A banca de avaliação da próxima edital, banca do próximo edital. Então, assim, eu obviamente tenho que participar. Ô Alexandre, no último, o Maguinho, acho que ele era o coordenador e ele não participou. Até porque, lembre-se que tem uma confusão, e eu lembro muito bem disso, de que parte das decisões da banca tem que ser homologadas no colegiado. Então, se você tiver nas duas, não haveria problema ou risco de, numa judicialização, a gente tá suprimindo uma esfera de decisão dentro do procedimento administrativo. Entendi. Entendeu? Bom, então, assim, eu posso não participar formalmente, mas aí o coordenador, obviamente, tem que estar junto, né, ainda que não seja formalmente. Mas, ok, agora, a nossa questão a gente precisa, as bancas normalmente têm tido o quê? 2 professores de cada linha? 6, oi? 6 ao todo. 3 de cada linha? 3 de cada. É mais até do que eu pensei. A gente, então, precisamos de mais... Dia diária, aquelas questões, Alexandre. 2 ficam responsáveis por uma questão da linha, e depois... Sim. Tem. Na verdade, eu acho que talvez a gente precise pôr mais gente, até, Alexandre, porque se o tanto de gente que foi na última e nós participamos foi super pesado, talvez a gente teria que ter um bloco para 3 para a parte geral e talvez 2, reorganizar mais 3 para cada linha, não sei, porque a parte da linha é menos pesada, mas a parte geral é muito pesada, ficou muito cansativo para você. Acho que foi você e a Tatiana, né, que corrigiram, foi muito pesado. Então, eu acho que a gente tinha que revisar isso, talvez. Eu não participei da última, não, mas eu me lembro quando eu participei da primeira, ou da primeira e da segunda, e eu fiquei com a questão da área, e é muito pesado. Diga, Mauri. Eu gostaria só de justificar a minha ausência nesse próximo processo, porque participei de 2, estou em 3 comissões aqui na PPGD e mais no colegiado. Mas eu gostaria de, além de justificar, sugerir que nós façamos por exclusão
quem não participou ainda dos processos seletivos, que essas pessoas sejam todas, na medida do possível, indicadas para o próximo. Porque eu acho que é uma forma também de valorizar os colegas e de que os colegas passem a valorizar o programa, o colegiado, aqueles que têm trabalhado exaustivamente nos últimos anos. Eu concordo. Eu concordo demais acordo também. Porque fica sempre as mesmas pessoas carregando piano, né? Assim, eu estou me dispondo, tô na pró-reitoria, a minha pró-reitora adjunta tá de licença maternidade até novembro, estou fazendo todo o trabalho sozinha, mas eu não acho justo de eu não ter participado dos últimos 2 editais, né? E tirar o tempo fora também. Anderson. Alexandre, eu queria só falar um pouco, porque a gente começou falando em comissão e aí acabou definindo-se que vai ser feita uma banca, na verdade. Porque é o seguinte, ano passado, o professor Carlos Magno, quando passou para o próprio planejamento estratégico do programa, ele passou a criação da comissão de processos seletivos do programa, para a própria. Para essa eu não estou disponível não, gente. Sim, achei que você estava... Deixa eu continuar. Então, o que acontece? A ideia seria ter uma comissão do programa formada por professores, né, e outros professores comporiam a banca. A banca seria rotativa, a comissão nem tanto. A banca alteraria todo ano, a comissão em torno de cada 2, 4 anos, por exemplo. Porque hoje, caso alguém queira entrar no programa de outra forma, por exemplo, um aluno que já é aluno de mestrado da UFOP, de outro programa, vamos supor, da educação, e ele deseja entrar no programa de direito, existe uma resolução da CEP, que permite isso, mas o PPGD não tem uma comissão de processo seletivo para determinar como que vai ser avaliado esse ingresso desse aluno, se o aluno quiser transferir de outra instituição. Mas isso o colegiado não pode analisar, não? Porque senão essa comissão é um subcolegiado, gente. Assim, de repente a gente pode revisar essa comissão também, Anderson. Eu acho que, até porque a gente tem comissões que eu acho que são muito necessárias e que não foram ativadas ainda, inclusive. Essa talvez possa ser repensada, apesar de que eu acabei de mandar um relatório para a PROP dizendo dessa comissão, mas ok também, assim. Porque eu falo pelo seguinte, porque acaba que todo ano o colegiado assume a atribuição de convocar essa banca, de pensar edital, de aprovar edital, e aí tem muita demanda concentrada no colegiado, que poderia fluir talvez melhor se tivesse mais bem distribuído dentro do programa, mas é só uma opinião. Não, eu entendo, mas aí de qualquer forma, é essa banca mesmo que vai propor o edital e, enfim, e esse edital precisa ser aprovado, eu acho que vai ser aprovado aqui mesmo, vai ser aprovado aqui no colegiado, a versão final que vai ser publicada. Diga, Amaury. Se for o caso, para cumprir a formalidade, diga que a comissão é composta por Flaviane, Renata, Alexandre, Amaury e Natália. Que coincidência, é o próprio colegiado. Ok. Coincidentemente, são os mesmos professores do colegiado. Vamos seguir para compor a banca. Bola para frente. Ok. Anderson, você que tem a memória aí desde o primeiro edital, você pode falar para a gente quem que nunca teve o prazer de participar da seleção? A honra e a alegria? Às vezes todo mundo já participou pelo menos uma vez, mas tem que ver quem participou seguido e quem participou no último. Renata já participou de 2 seguidos, eu acho que, né? De cabeça, quem eu não me recordo de compor a banca é o professor Leonardo, o professor Mário, o professor Carlos Magno, como estava na coordenação no passado, ele acabou que ele se absteve de compor, né, mas ele, de cabeça, deixa eu ver, o Júlio, mas ele é colaborador, né, no caso ele não entra. Você pode pegar, vamos pegar aqui a lista dos professores, a gente tem aqui no Fácil. A professora Karine está de licença, então, de qualquer forma, ela não tem como ela participar. Aqui a lista. A gente tem a Margarete, que eu não sei se ela participou do último. Participou, uai. Ela participou comigo. Verdade. É isso mesmo. Não, eu acho que tem que ser não vai ter muita solução. Eu sugeriria 4 para o núcleo duro
tentar 2 suplentes ou 2 para ficar tipo um segundo de stand-by, porque se a gente tiver 170 inscritos igual ao ano passado, a primeira etapa, que é a questão da área, ela fica muito pesada. Para uma pessoa, para 2 pessoas. Eu acho que aqueles que já declararam aqui que não estão muito disponíveis, ou que vão estar disponíveis, mas que gostariam de não, como a Renata, acho que a gente podia deixar assim: Renata, tudo bem, você não participa, mas se tiver 170 alunos, você vai participar, porque eu acho que se houver um número, tem que pôr isso, que se houver um número superior a X a inscritos, que a banca pode convocar outros professores para participar, ou colegiado, porque não tem condição, senão... de fato, o processo online, ele multiplicou aí a quantidade de participantes, né? Então, tem algumas facilidades, mas outras, como essa, e vai ser online de novo? Já tem que decidir isso, né? Eu acho que dificilmente a gente, né? Vai, não tem previsão nenhuma para retorno remoto esse ano, não. Retorno presencial. Retorno presencial, desculpa. Então, a minha sugestão é fazer uma banca do tamanho da anterior e pôr 2 pessoas, se for o caso, ou uma cláusula já dizendo isso. E aí, Renata, por exemplo, que justificadamente participou dos últimos 2, mas pode nos ajudar nisso numa segunda, se o negócio... Né, se ficar tão exorbitante assim, porque eu achei que foi muito pesado o último, com aquele tanto de gente. Gente, e por favorzinho, né, tô olhando aqui o pessoal da linha 1, Mário e Léo, que nunca fizeram nada, se ficar nós 3, eu vou chorar, porque, assim, eu acho que, né, Margarete e Flaviane participam. Eu acho assim, que a gente tem que fazer as escolhas assim, ver quem está disponível, né? O Alexandre, presidente do colegiado, o Bruno está na mesma situação que eu, mas não se disponibilizou. Flaviane participou antes, Margarete participou, tá sobrando eu, Léo e Mário. A Flaviane participou do último, e a Flaviane, no próximo semestre, recebeu uma carta, a reitora recebeu uma carta da presidente da CAPES pedindo para não aumentar os encargos dela, só para diminuir. Então... Não estou sabendo disso, mas já tinha te tirado. Pois é que eu não tenho condição mesmo. A quadrienal é o ano que no próximo semestre, só de CTC são 3 semanas que eu participo. Pelo que eu estou vendo aqui da linha 1, Natália e Léo, a gente tem 2. Olha, eu até posso chamar o Mário. Acho pouco provável. Mas ele não vai. Ele não respondeu. Mas eu acho que é importante, sabe, Alexandre, que não participe do que falar que vai e depois não participar. Tá, eu concordo, Natália, mas eu acho que é importante formalmente documentar que a gente está chamando e que a pessoa se recusa. Eu acho que não pode ficar no grupo de WhatsApp igual foi agora. Até porque isso no futuro é elemento para credenciamento. Exato. Tem que criar isso, ou seja, para você ficar credenciado, você tem que participar de X atividades, porque senão é o que você falou, fica sempre as mesmas pessoas carregando o piano e as outras ficam lá só achando, não dá, ué. Sim. Ok. A Mauri. Alexandre, o Bruno está na mesma situação de Renata, na mensagem dele aqui no WhatsApp, vai ajudar caso necessitem. Ele falou que está difícil em razão do excesso de trabalho, mas em caso de necessidade ele se colocou à disposição aqui naquela mensagem do WhatsApp. Eu acho que nós podemos colocá-lo na mesma situação de Renata. Em caso de mais de 100 inscritos, que sejam convocados, Bruno lá na linha 1, Renata na linha 2. Eu acho que na linha 1 nós temos, então, Natália, e eu acho que Leonardo deveria ser
convidado, no mínimo convidado a colaborar. Sim. No caso da linha 2, a gente tem aqui, então, o Maguinho. A Karine está de licença e Renata já resolvemos aqui. A Tati presidiu a última banca, né? Então, aí a gente tem aqui o Roberto. O Roberto participou da última? Participou, só que ele saiu e eu entrei. Foi verdade. Impedimento. Verdade, teve impedimento. Então eu acho que pode tem Yara, Roberto. Eu não sei se a professora Flávia Márcio também. Flávia estava. Nessa última, pelo menos. Na anterior, acho que não. Mas nessa última, ela estava. Tá, mas de qualquer forma, a gente tem o Roberto e a Yara. É provável que a professora Yara não possa participar. Tá? No final do ano. Pode falar, Mauri. Eu já pedi autorização para ela. A Yara estará em licença maternidade. Se Deus quiser, tem que correr bem para ela. Estará em licença maternidade. Olha, que boa notícia. É verdade. A Karine volta quando, Alexandre? Pois é, agora eu tô... Ela participou de 2019, né? Eu acho que o negócio dela termina antes. O pós-doutorado dela termina... Não sei se é em agosto. Ela está em pós-doutorado desde o ano passado? Não tem prazo máximo, não? Não, sim. Eu não estou lembrando agora qual que é. Dela foi 1 ano. Eu acho que ela já deve estar para voltar. Pode ser que sim. Pode ser Maguinho e Roberto. Maguinho, Roberto e com a Karine, se voltar. De sobreaviso. Sim, eu estou falando de 3. Tá. Ok. Eu vou... eu acho que tem que fazer igual a Flaviane falou, sabe? Falar que o colegiado analisou as 2 últimas bancas, pelo menos, e foram democraticamente indicados aquelas pessoas, né, que não participaram. Ok, sim. Eu vou redigir esse e-mail, vou formalizar como uma decisão do colegiado e enfim... Mas vai ficar, Alexandre, eu só não entendi, vai ficar 4 membros, 5 ou 6? Diga, enquanto eu faço as contas aqui. Só uma sugestão de redação da sua mensagem, dizer que houve a indicação do colegiado para que eles assumam a banca. Se você convidar, eu acho que vai ser um pouco complicado. Entendi. Na verdade, já dizer que já foi nomeado, né? Para alguns, tá, gente? Eu estou generalizando aqui de modo... Ok, eu entendo. Entendi. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Ok. Vamos lá, tá assim. Da linha 1, a gente tem Natália, Leonardo e o Mário. Da linha... E o Bruno de stand-by. Então, são 3 oficiais e um reserva aqui. Da linha 2, Maguinho, Roberto e Karine. E Renata de reserva. O Anderson podia só verificar aí quando é que a Karine volta. Então, porque aí teria que no convite para ela falar a partir do fim do seu pós-doc. Eu tenho essa informação em algum lugar aqui, não vou lembrar agora. E aí, entre esses 3, vai ser redistribuída a questão de área. É isso. Né? Na hora da correção, propriamente dita, faça igual foi feito. Sim. 2, 2, 2. Tá. E, na verdade, eu acho que tem que ficar um número maior de pessoas corrigindo a questão da área e um número menor de linha, porque é muito menos trabalho corrigir da linha do que da área, né? Professora Flaviane, conforme você solicitou, a professora Karine retorna dia 2 de agosto. Ok. É só para... pela minha preocupação, é só que a gente coloque alguém que, durante a banca, não pudesse estar no exercício. Talvez formalmente a gente poderia colocar a Yara e daí depois ela ser substituída pela Karina, não sei, né? Fazer essa substituição depois só para efeito de registro, não sei se você tem necessidade.
cumpre o edital, esse primeiro momento, entendeu? Dá para os 5 fazer, sim. Uhum. Né? E aí a Karine fica para entrar quando ela voltar. Sim. O Mas Alexandre, a banca vai ter alguma atuação antes de agosto, então, que é a formulação do edital, né? Sim. Mas aí dá para fazer os 5, entendeu? Uhum. Não tem tanto perigo. Diga, Anderson. eu ia falar o que a professora Flaviana já falou já. Ok. É isso. Esse momento é fazer o edital. Na verdade, é rever o edital e conversar aí com o pessoal da última seleção. A Tati e a comissão, a banca, fizeram um relatório bem detalhado sobre tudo que aconteceu, inclusive de algumas sugestões e tal, de coisas que o próximo edital poderia ter. E aí, pessoal, assim que a gente fizer rever o regimento, só voltando aí à questão das demais resoluções, aí a gente vai ter que passar aí para a próxima fase, que é rever as resoluções, né? Mas depois que o regimento já tiver reatualizado, eu acho que as resoluções vai ser mais fácil. Me parece que numa última reunião nossa, tinha ficado com a representação discente apresentar algumas sugestões sobre a resolução de bolsas. Teve alguma coisa assim, não foi, Ana Laura? Ou não? Não tô me lembrando, não, mas a representação discente tem algumas sugestões, mas achei que era não é para essa reavaliação, ai meu Deus, para a reforma do regimento? Alguma coisa nesse sentido? Não, claro que vocês podem também apresentar para o regimento, mas me parece que a gente tinha falado alguma coisa sobre a revisão já da resolução sobre bolsas. Mas, enfim, a gente vai pensar nisso. Não foi aqui. Talvez tenha sido na comissão de bolsas, não sei. É porque a Márcia ela entrou em contato comigo também, para a gente olhar essa questão da resolução de bolsas, né? Porque a nossa resolução de bolsas, ela está bem vaga, né? Não, e precisa ser reformada. Inclusive, a Mauri chamou... Foi você, né, Mauri, que falou para essa representação? Foi isso mesmo. Foi na reunião... Foi isso mesmo, foi na comissão de bolsa. Foi isso. Sim, a Márcia, ela está em contato comigo também, e aí a gente pode pensar isso também, pode ver se ela quer participar também da comissão, Sim. Se for o caso da... Eu acho que se a representante discente da comissão de bolsas puder apresentar aí, eu vou depois falar com ela também, para a gente poder... Mas isso é mais para frente, porque realmente eu acho que a gente tem que rever o regimento primeiro e tal, né? Mas ok. Natália, você tinha falado aqui, se a gente... Ok, Flaviane. A data para divulgação do edital ou para as provas? Não, só uma previsão. Deixa eu fechar. Porque a gente vai seguir aquele calendário que foi semestre passado, né? Que foi agosto, a divulgação. Foi final de julho, né? Eu acho que aí agosto é 2 meses para inscrição, né? E provas, né? Por mim, poderia ser. Poderia ser. E a gente podia realizar a prova, tipo, em novembro, né? Para não acumular com dezembro e final de semestre. Sim, e a gente tem, inclusive, uma questão sobre as inscrições, né, Anderson, que no ano passado deu problema essa questão das inscrições online, não? Foi impressão minha que algumas pessoas trouxeram os documentos pessoalmente, não teve um trem assim que você teve que marcar um dia para as pessoas irem? Não, Ale, não teve esse problema, não. Não, foi para matrícula. Matrícula, algumas pessoas não trouxeram os documentos, e aí você teve que ficar marcando. Okay. Mas aí foi um erro nosso de interpretação na hora da matrícula. Mas, enfim, professora Natália, o que eu queria trazer, já que você faz parte da comissão, é que hoje um edital, se pensando nos primeiros dias de agosto, é impossível. Porque a PROP precisa de pelo menos 20 dias para analisar esse edital. E a servidora que analisa, ela está entrando de férias agora dia 12 de julho e volta com o mês de agosto. Então, por isso que eu estou perguntando as datas, se já tem alguma previsão. Mas espera aí, ela entra de férias e ninguém fica no lugar dela? Não, ninguém fica. Beleza.
Bem-vindo à administração não é nem burocrática, é personalista. Esse é o primeiro estágio de administração. Alexandre, técnico administrativo não tem substituto para nada. Não, que não tenha substituto formal, mas, pelo amor de Deus, não tem ninguém que responda por isso. Não, então, eu acho que tem que ter também, sabe? Mas surreal, pessoalizar demais, né? Surreal. Se a pessoa quebra a perna, ainda de licença e tal, para a universidade. Divertido demais. Eu conto isso para meus alunos. Falo, gente, há muito tempo atrás, lá no século XIX, existia um negócio chamado administração personalista, depois substituída pela administração burocrática no século XX. Vamos entrar no século XX, né? Pelo amor de Deus. Ok, então não tem ninguém. Alexandre, no próximo século vão ser os robôs, não se preocupe. No nosso atual século. Estou torcendo para isso. Eu queria só sugerir uma coisa que eu ouvi a Natália. Esse negócio de como a gente vai fazer a seleção virtualmente, por que a gente não diminui um pouco o período de inscrição? Eu acho que 2 meses é tempo demais para muito gaiato entrar sem ter interesse, entendeu? Concordo também. Assim, eu acho que a gente tem que estender os prazos do processo. Isso ficou muito apertado da última vez. Acho que como membro da comissão, talvez Renata e Alexandre também possam dizer, eu acho que a gente tem que tirar prazo de inscrição e aumentar o prazo todos os prazos de todas as etapas internas do processo. E uma coisa que eu me recordo, que foi um problema que a gente ficou gerindo até o fim, é ser extremamente criterioso na hora da confirmação da matrícula, porque a gente teve problemas, assim, complexos de homologação de matrícula, de inscrição. De homologação de inscrição e ficamos, por exemplo, discutindo se o projeto era requisito de inscrição ou se... então, assim, essa é uma fase que deve demandar para que a gente evite problemas futuros, muito critério. Eu acho que talvez o edital não estava claro com relação a isso. Teve uma questão de um pré-projeto, não me recordo, alguma coisa que ficou, mas isso é critério de inscrição? Isso. Ou se isso é objeto de avaliação? Vamos avaliar ou não vamos avaliar? Eu lembro. Eu acho que até para evitar qualquer... não é que nós somos uma universidade pública que precisa ter acesso, talvez a gente ia colocar na página, assim, save the date, de tanto a tanto inscrição, já estão abrindo o edital, para quem está interessado já começar a saber. Mas eu não acho que a gente devia ficar com 2 meses de inscrição, não. Eu acho que seria menor o tempo, aumentar o tempo da fase inicial de conferência de documentos, para não deixar ninguém nem fazer prova, porque se você começa o processo e tem os documentos não tão bons, gente, você cria uma expectativa de direito e o cara vai indo e a gente fica. Então, assim, acho que essa primeira fase ser super criteriosa e tem que arrumar uma força-tarefa para apoiar o Anderson nessa etapa. Não dá para o Anderson fazer isso com regularidade, além de tudo que vai estar acontecendo, seminário, banca, e ainda fazer isso tudo junto, também não vai dar. Acho que esses 2 pontos a gente precisava equalizar no calendário para evitar os erros e os problemas. Diga, Anderson. Só corroborando com a fala da professora Flaviane, no caso, eu vou estar em 2 processos seletivos ao mesmo tempo, né? Porque o pessoal do turismo já está começando a desenhar o processo para o ano que vem, que vai acontecer esse ano. Então, tem esse detalhe também. E além disso, com relação à inscrição, uma semana antes de se findar o prazo, a gente tinha 15 inscritos apenas. E na semana final passou para 176, ou seja, 90% dos inscritos para mais na última semana. Não adianta dar 2 meses que a pessoa vai ver e vai deixar para o último dia. Eu acho que a sugestão da Flaviane é ótima. Coloca lá no site dizendo, olha, vai abrir, tal dia abre e tal. E aí a pessoa vai se preparando. Natália. Não, eu tinha só uma sugestão, Alexandre, que para esse e-mail que você vai convocar, né, a banca, já fosse convocada uma reunião de quem participou no passado com essa composição da banca para a gente já fechar isso esse mês de julho
entendeu? Para não ter que ficar fazendo retrabalho depois nas questões de edital, principalmente, sabe? Então, e aí já justificado, porque como foi uma sugestão da banca anterior, né, que já fique convocada essa reunião para esse fim. Sim. Vou chamar. Na verdade, eu participei, Flaviane, Renata, tem uma boa parte aqui, na verdade. Ok, eu acho que com isso a gente encerra, né? Eu queria só pedir uma orientação final aqui, por uma demanda de uma orientanda, e só um instantinho, meu amor, agora é a mamãe que está falando, peraí. Ela, por motivo de saúde, ela está pensando em solicitar ao colegiado o trancamento do curso. E aí eu li com ela a resolução, né, para ver os requisitos, se é possível, não é possível, e ela me questionou algo que eu não percebi na resolução, mas na resolução específica que fiz a leitura, sobre a necessidade de, no próprio requerimento, apresentar um calendário para o cumprimento das fases pendentes de conclusão do mestrado. Eu não vi isso descrito. Essa exigência existe? Renata, eu vou até manifestar, porque foi eu que sugeri para ela. É porque outros alunos vieram fazendo isso, igual, acho que no mesmo sentido que o Leopoldo fez, né? Falou, olha, eu tô pedindo isso aqui, mas é possível, né, que dentro do prazo, eu vou parar, vou trancar aqui agora, e é possível que eu consiga, né, no prazo que vai faltar, eu realmente defender. E aí, acho que antes da minha representação, antes da representação do Rainer, já tinha tido alguns alunos que fizeram esse cronograma, para mostrar para o colegiado, né, dar segurança para o colegiado, de que a pessoa vai ter condições de fato, terminar o mestrado. E aí eu sugeri isso para, acho, se eu não me engano, foi a Jéssica, que ela fez, a Cris, que teve neném também, e aí agora agora esqueci o nome dela. Ela tá da minha sala, que é a sua orientando. A Patrícia. Isso, a Patrícia. E aí eu falei, olha, eu falei que era sugestão, tá? É uma sugestão para fazer um requerimento mais... mas eu estou pedindo para dar segurança para o colegiado. Por não conhecer mesmo, porque às vezes teria uma outra resolução que prevê uma outra situação, que por conveniência as regras são somadas, é questão de desconhecimento meu também, sabe? Porque na hora que eu leio só a resolução do trancamento, como é trancamento pelo semestre, se atrasa mais um semestre, o que é autorizado lá dentro dos prazos da UFOP, então estaria, né, desde que concedido, é um semestre fechado, estaria de acordo. E aí eu fiquei na dúvida, falei, vai que ela faz o requerimento e tem essa exigência e por vezes fica faltando, né, para vir o requerimento completo, mas Não, foi só uma sugestão, porque pode acontecer, foi me passado o seguinte, porque pode acontecer de a pessoa não ter oferta de disciplina obrigatória. Então, por exemplo, ela vai conseguir fazer tal disciplina, principalmente se tiver pendente de disciplina, que era o caso da Jéssica e era o caso da Cris. E aí, porque às vezes, vou ter, que acho que é 36 meses, né? Mesmo o trancamento, mesmo voltando, o aluno tem que ter terminado no prazo de 36 meses. E aí, só para ela dar uma segurança para o colegiado, só para não ter maiores problemas mesmo, assim, olha, eu vou conseguir, entendeu? Mas eu acho que ela já concluiu as disciplinas, era só questão da elaboração mesmo, da dissertação. Era só sugestão mesmo. Obrigada. Eu acho que apresentar o calendário é interessante por causa disso, né, de mostrar para o colegiado que vai ser viável terminar dentro do prazo limite aí. Né? Enfim. Ok. Ok, então, pessoal. Eu tenho uma dúvida, na verdade é uma consulta. Os discentes, eles levantaram uma questão sobre a questão da vacinação de alunos que estão fazendo a disciplina de estágio docência, que a UFMG, ela conseguiu fazer com que os alunos se vacinassem, né? E aí eu levantei com a Natália tinha ficado, né, porque ela está na comissão da UFOP, e aí eu fiquei de consultar o colegiado se ele se considera na posição de ver isso com a UFOP ou de articular isso de alguma forma, se é ao colegiado que os alunos teriam que recorrer, é mais uma consulta mesmo. Natália.
Eu até já respondi, né, Ana Laura, pessoalmente para ela, mas registro aqui no colegiado, que a UFOP fez os pedidos, sabe? Tanto para Ouro Preto, Mariana e Monlevade, só que como o cumprimento das prioridades, né, no Plano Nacional de Imunização é feito pelas prefeituras, né, não foi entendido essas questões dos estagiários de docência, nem dos cursos de licenciatura, sabe? Então, não foi aprovado por nenhuma das prefeituras. Mas, assim, toda semana tem reunião da Secretaria de Saúde com pelo menos, assim, daqui de Ouro Preto, né, com a universidade, sabe? E aí, assim, qualquer coisa que eu ficar sabendo... Oi? Até os professores, né, Natália? Professores abaixo de 30 anos, não é isso? Não, então a gente vacinou, demorou uma semana, né? O recorte foi diferente. Então, porque aqui em Ouro Preto está acelerando bastante da idade, né? Essa semana já vacina 50 anos. E aqui chegou vacina da Johnson, né? Então tá indo mais acelerado. Mas esse pedido foi feito pela universidade, né? A reitora até falou no CUNE da semana passada que, infelizmente, não somos nós que pautamos, né, quem que as prefeituras vão escolher enquanto prioridade, né? Então, não foi definido em nenhum dos 3 campi esse pedido. Aí, qualquer novidade que tiver, eu aviso vocês. Espero que sejamos todos vacinados logo da segunda dose, inclusive, né? Enfim, se não tiver mais nenhum escândalo e coisas do tipo. Ok, o que provavelmente vai acontecer. Ok, pessoal, obrigado, então. Acho que com isso a gente encerra essa reunião. Obrigado pela presença de todas e todos. Tchau, gente. Tchau, gente, se cuida. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.